Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui com o Maurício Stenberg, o produtor musical e fonográfico, que fez uma cirurgia na cabeça, tirou um tumor do cérebro, tocando violão e cantando, gente. Maurício, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar vir no Pode Arroz, né, que é o meu podcast. Então, espero que a gente possa falar de uma maneira bem agradável, né, como você é uma pessoa incrível e agradável, de todas as situações que você passou na cirurgia e também de como que está a tua carreira agora. Diz, querida, o prazer estar aqui, conversar, passar um pouquinho da minha experiência com a vida que o Pai Maior me deu. E é isso. Você quer saber do que aconteceu na cirurgia, né? Isso. Se puder falar um pouquinho pra gente de todo o processo, antes, durante e depois. Bom, a minha cirurgia eu nem sabia que estava acontecendo nada na minha vida com esse tipo de coisas. Nunca tinha tido desmaio, esse tipo de coisa, assim, e eu estava vindo normal. Mas antes disso já tive outras experiências de milagre, que foi incrível na minha vida. E isso que importa, assim, para mim, essa ligação direta com o Pai Maior, que é Deus. Isso é maravilhoso, claro. Porque isso independe para mim se eu vou tal lugar, tal lugar, tal lugar. Para mim, o que importa é o coração. Esse é o maior. Porque tem tanta coisa que acontece, às vezes a pessoa fica desligada. O Pai sempre está fazendo coisas na nossa vida que Ele mostra que Ele está do nosso lado. Eu não estou pregando nada aqui, estou falando da fé, que é maravilhoso. E assim, eu já tive essa experiência com 2 milagres. Pode dizer que é milagre radical mesmo. E Deus já tinha me mostrado isso. O primeiro milagre foi há 15 anos atrás. Imagine, a música para mim é desde o início. Posso contar essas coisas assim? Claro, fique à vontade. Legal, a música comigo vem desde a família musical. Porque o meu pai, por parte de pai, ele já cantava, mas ele tem familiagem, né, do Belarmino e Gabriela. Que o pessoal, para quem não conhece, é aquele da musiquinha As Mocinhas da Cidade. Eu conheço, é da minha época ainda. Isso, é uma coisa nacional, até o Zezé de Camargo, né, cantou isso daí. E a minha musicalidade vem por parte de família. Meu pai também, quando ele faleceu, ele teve uma homenagem pela Gazeta do Povo, e ele não era músico profissional, ele só tinha a musicalidade, ele tinha a profissão dele, mas ele gostava de cantar, e isso para nós é muito importante, porque é o que leva a alegria para as pessoas. A gente pensa que é para a gente, mas a gente está levando alegria para as pessoas. Sim. E desde então eu vivi minha vida cantando, alegre, mas chegou uma época que eu tive um problema sério, que eu nem imaginava. E aí que eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente, porque eu vírus de hepatite C na época, com uma carga viral incontável, era muito forte. Você tinha quantos anos nessa época? 15 anos atrás. Foi recente, né? Isso, é recente. Esse foi teu primeiro milagre. Eu tenho 55 hoje, então é 15 anos atrás. Daí eu fui ao médico e apresentou uma carga viral incontável. Mas é engraçado, para mim eu não fiquei assim, nossa, fazia minhas coisas, mas daí eu já estava passando mal. Daí eu consegui a medicina, né? Fui ao médico e tal, maravilhoso, doutor José Luiz de Andrade, maravilhoso esse médico, do hospital dele é o Evangelho, não é o Evangelho não, o hospital que é Hospital de Clínicas? Hospital de Clínicas, desculpa. Não liga essa coisinha que um pouco é da cabeça. Não precisa... Tranquilo, não. Legal. Não, e ele foi maravilhoso porque ele foi bem claro. Ele falou, você está com uma carga viral incontável. Isso é uma coisa... nossa, demais. E tem uma coisinha em você aí que está complicada, que o teu fígado, eu não fumo nem bebo, está com cirrose. 85% de cirrose. E nem na época você também não fumava, não bebia? Não fumava, não bebia. Então, imagine, ele comentou comigo que nem fazendo transplante ia resolver.
porque cirrose é uma coisa pesada, né? E 85%, ele falou, nem que troque teu fígado, faça transplante e vai resolver. Então, nós vamos tentar. Mas engraçado que eu estava bem na minha, assim. Estava tranquilo. Não fiquei apavorado ou nada. Igual o que aconteceu agora, que eu vou chegar nessa parte. E daí eu fiz, passou um ano mais ou menos, daí deu carga viral 0. Ele falou, 0. Vamos fazer o do fígado. Você acredita que o fígado deu... Porque na época que eu tinha esse problema do fígado, da cirrose e tal, ele não tinha mais formato, o fígado, deformado, pele, todo deformado. E depois de um ano, ele ficou normal, com formato normal, pele normal. Voltou a ser um fígado. Voltou a ser um fígado. Isso foi assim, só que daí ele chegou e comentou comigo, maravilhoso, imagina, você tem 7 anjos da guarda. Eu falei, não, tem o Deus. Falei, os anjos são maravilhosos, mas tem o Deus. Só que daí ele comentou comigo, para ter uma certeza disso, tem que passar mais 5 anos para daí dizer que tá certo. Daí passaram 5 anos e continuou normal. Então isso não dá para explicar. Nem ele sabe explicar. Só Deus mesmo. E eu vivi até hoje, continuo vivendo super normal nesse sentido. Não tem nada. E daí foi considerado cura. E logo depois disso, passou mais alguns anos, eu tive um outro milagre. É incrível essa coisa. Parece assim que é para as pessoas, não sei o que é, porque para mim não me aleijou, não afetou. E esse foi bem assim, estranho, porque eu tenho um estúdio de gravação. E eu estava atendendo um quarteto de vozes da Igreja Adventista, que tem quarteto de vozes, que lá vai todo mundo, vai sertanejo, todo tipo de pessoa assim, da sociedade. E esse pessoal era mais velho e tal, estavam gravando 10 músicas. E quando terminou de gravar, você acredita que a pessoa mais velha, antes disso a minha esposa teve um sonho, que esse senhor mais velho do grupo encontrou ela assim e deu uma flor para ela. E um abraço. Nessa semana que ele fez isso, que ela teve o sonho, você acredita que ele faleceu? Mas faleceu como? Ele deu um problema no estômago dele, que chama-se brida, que tranca o estômago, e estourou o estômago. Estourou, daí é pepino, porque dá uma complicação bem grave e ele não aguentou. Por que eu contei isso? Porque daí passou mais ou menos um ano, você acredita que aconteceu a mesma coisa comigo? Eu comecei a sentir dor nas costas e eu achando que era muscular, alguma coisa, comecei a tomar remédio por conta de dor. Uma dor comum, aparentemente, isso. Que as pessoas têm, eu tenho, né? Um analgésico, achando. Eu tomei primeiro, segundo, terceiro dia e nada, não passava a dor. E eu continuando tomando, só foi aumentando. Só que daí no 4º dia, era de madrugada, eu comecei a sentir uma dor que eu não conseguia nem me mexer. Daí a minha esposa viu, chamou a ambulância, eu tive que ir de cadeira de roda sem conseguir mexer nada. Travado, mas não sabia o que era. Doendo muito, muito, muito. Fui para o posto, também os postos de saúde maravilhosos, porque salvam as vidas. Às vezes as pessoas reclamam e tal, mas não tem que reclamar, porque tudo é um processo e são milhares de pessoas, né? Então tudo tem seu tempo da vida. Chegando lá, aguardei, e daí, nisso que eu aguardei, veio o diagnóstico e falaram, olha, você vai ter que operar, você está com alguma coisa no teu intestino. Falaram assim, você vai ter que operar. E daí eu consegui o leito para ser operado, e daí nesse leito também era perigoso, mais um pouquinho ia estourar, porque imagina, eu fiquei 5 dias obstruído e desse jeito, não estourou, graças a Deus. No último dia eu consegui o leito, fui para o hospital e deu tudo certo. Inclusive o doutor falou, né? Pode ser que você use a bolsinha. Nossa, aquilo lá estava mais preocupado que eu era. E foi feita a operação, quando foi, eu lembro que eu acordei da anestesia, a primeira coisa que eu fiz, eu pus bem devagarzinho para ver se tinha alguma coisa, não tinha nada. Olha, tua maior preocupação, não queria nem saber que você estava bom, se tinha resolvido o problema. Vê como é que é a minha cabeça.
Assim, é igual agora nessa última operação. Estava mais preocupado com a estética. Veio mais preocupado, né, com o dedo do que com qualquer outra coisa. Daí isso foi um milagre também, porque mais um pouquinho, e uma coisa séria, né? Seríssimo. Deus está com todo mundo. E o que aconteceu? Que você me perguntou, desculpa eu ter falado tudo isso, imagina, só para mostrar a importância das coisas que acontecem, né, da fé. A música, no caso, é uma coisa para mim que é um detalhe, a música. Ela me deixa assim. Ela é a tua inspiração. É a minha inspiração. As pessoas têm que achar inspirações dela. Todo mundo tem um exemplo. Esse estúdio que maravilhoso, esse programa maravilhoso que você tem. Obrigada. É uma inspiração sua e vem da onde? Vem do universo, como eu canto na canção, que eu vou explicar um pouquinho da inspiração. E depois de tudo isso que aconteceu, veio essa cirurgia que eu vou explicar um pouquinho do meu sentimento, até de eu estar aqui, porque isso eu não tive oportunidade, porque eu estava me curando, é muito recente tudo que aconteceu, e pesado. Inclusive, isso em comparação... Foi no final de julho, né? Dia 26 de julho. Tá. Dia 26 de julho, fechou agora um mês, faz pouco tempo. Pois é. Tem novidades aqui que eu vou contar aqui, que não dá para explicar. Até o fato da cirurgia, quando eu fiz a cirurgia e saí da cirurgia, 2 dias depois, eu estava no quarto tocando com a cantora Michelle Mavelli, que é uma cantora excelente e maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer também, e já estava ali no ambiente que eu estava. Então, imagina, nada é por acaso. Tá, mas antes de acontecer isso, como é que eu soube? Eu estava vivendo normalmente, depois de todos esses 2 milagres que aconteceram comigo, estava vivendo tantas coisas e estava trabalhando muito no estúdio. E eu toquei 22 anos tocando. 22 anos eu tocava em tudo quanto é lugar aqui no Brasil. Viajava com bandas, fazia shows, uma maravilha. Depois eu resolvi estudar e fiquei 15 anos estudando. A vida para mim é sempre a gente aprendendo as coisas, né? Estudar mais, né? Daí eu fui estudar produção, né, de áudio, produção de arte, estúdio, né, produção musical, trabalhar no estúdio, ser produtor fonográfico e tal. Fiquei todos esses anos e daí ficava só ali dentro do estúdio, mais no estúdio, recebendo artistas e tal. E eu não tinha nada, não sentia nada. Só que daí, agora em maio, foi em maio, né? Em maio, eu comecei a ter convulsão. Tive uma convulsão. Mas fui proposto tudo, a ambulância pegou. Só que chegando lá, foi assim, tipo, fizeram um diagnóstico rápido e tal, porque foi só convulsão, como se tivesse um estresse. Me deram alguns calmantes, alguma coisa, e eu fiquei da noite para o dia, e no dia eu fui liberado, né, do posto, aqui em Curitiba, e daí eu fui indo. Só que para mim eu comecei a ter uns efeitos assim, que eu sentia algumas coisas, mas também não ligava para nada, fazia minhas coisas. Daí, depois de alguns meses, acho que deu 1 mês ou 2, 1 mês e meio, eu tive uma outra convulsão. E assim, como que era essa convulsão? É engraçado, assim, estranho, porque imagina, o que eu fiz, que é a cirurgia, e eu estou conversando com você e estou lidando com arte, porque o segundo, logo após o primeiro e o segundo, quando eu estava conversando com as pessoas, era incrível, porque parecia que a pessoa estava falando uma coisa em outro idioma, uma coisa que eu ficava assim, ó. Mas isso antes da cirurgia. Estou explicando tudo Essa antes. segunda como é que surgiu isso. Mas dores de cabeça você não tinha? Tinha um pouco de dor de cabeça, tomava uns comprimidos, mas o pior de tudo é tipo estar olhando para você e ficar assim. Não entendia o que você está falando e eu não entendia nem a minha voz. Para você ter uma ideia, na minha família, minha mãe, minha irmã, não, você tem que procurar o médico. E eu sempre fiquei assim não quero, sentindo isso. Daí eu olhei para minha mãe e não reconheci minha mãe.
Eu olhava para minha irmã. Isso era uns 30 segundos, então você vê o nível. Era forte, mas não tinha nem ideia que tinha um tumor, né? Daí o dia que eu resolvi ir, fui de novo, só me receitaram um calmante e tal, porque não tinha uma coisa maior, né? Porque quando eu tinha essas convulsões, assim, eu sentia que parece que ia acontecer alguma coisa, eu até sentava, porque eu tinha um pressentimento. Só que daí na terceira convulsão, que essa terceira convulsão, assim, foi incrível, assim, e Deus ajudando, porque por que eu falo ajudando? Porque teve aquela pandemia, né? Que foi horrível essa pandemia, né? Para todo mundo sim. Tem lembrança, porque foi o mundo inteiro. Não saía de casa e tal. E após a pandemia também complicou para as pessoas, né? Porque tem muita coisa que ficaram na cabeça das pessoas, não queriam sair, né? E depois que passou a pandemia, eu fiquei, antes dessas convulsões que estou contando, só um detalhe que eu estou falando, assim, eu ficava meio fechado por causa da pandemia. Fiquei fechado. Só ficava em casa, não conversava muito com as pessoas. E o que causa isso? Menos trabalho. Né? Você fica mais fechado. Talvez você acha que te deu algum início de depressão? Parecido, não digo depressão porque eu conversava com quem estava comigo. Não, eu não estava assim, mas eu ficava fechado. Então era menos trabalho, tudo assim. Por que eu falei isso? Porque Deus, mesmo causando, aliás, teve essa doença, essas convulsões, bem nessa época apareceu um pessoal para trabalhar comigo, me procurou. Eu achei ótimo, porque vinha vindo 2 anos, imagina. E tem um ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é exatamente o que aconteceu comigo. Porque Deus escreve certo por linhas tortas. Por que tortas? Porque estava acontecendo tudo isso comigo, mas eu conheci pessoas novas. Isso agora recente, um pouco antes do dia 26. Eu conheci algumas pessoas novas e eu tive um telefonema de uma amiga chamada Kátia, querida. Um beijo para você, Kátia, querida. Que, Maurício, você que aquilo já achei o máximo, porque eu não falava com ninguém. Eu só estava em casa, levava minha esposa para o trabalho, ficava lá no estúdio, lá fazendo minhas coisas, e só. Quando ela fez isso, eu já achei maravilhoso, e ela fez um convite para conhecer amigos dela, da igreja dela e tal, e nós fomos, porque foi uma novidade. E quando a gente foi, eu contei, eu estou aqui alegre, e no sábado, isso era numa quarta-feira, no sábado eu vou encontrar pessoas para ter uma reunião, para seguir um trabalho. E já agradecendo a Deus por isso. Por que eu estou falando isso? Porque daí na reunião eu fiz e eles aceitaram, acharam legal o que eu propus para eles, e daí ficou marcado para quarta-feira a gente se encontrar para começar o trabalho. Então eu mal conhecia essas pessoas. Era uma cantora junto com a banda no qual eu fazia parte de gravação e fazia parte de guitarra, que é o meu instrumento principal. Quando foi quarta-feira, por que eu estou falando isso? Porque quarta-feira ela veio sozinha fazer a gravação, Deus ajudando de novo. Por que eu falo ajudando? Porque ela chegou para mim e falou assim: Maurício, ótimo, vamos começar a gravação, mas durante a gravação veio um primo meu aqui trazer uma chave para mim, tudo bem? Eu falei, tudo, não tem problema. Você acredita que essa pessoa veio? E daí ela começou a conversar assim, tipo, nossa, que legal teu estúdio, e você acredita que eu componho também, um dia pretendia gravar. Nossa, que legal. Então, se você quiser, você pode ficar à vontade e ficar assistindo. Ah, posso? Então vou ficar. E ficou. Por que eu falei que é Deus? Porque esse rapaz, quando ficou ali, é um homem. Ela era uma mulher só, e nós estávamos gravando, era 10 músicas que a gente ia começar, de 50. A gente gravou 5, daí eu falei para ela, vamos dar um tempinho para tomar um café, para descansar, ótimo. Daí eu só lembro de ir na cozinha, porque daí eu não lembro mais nada. E essa convulsão foi diferente. E por que eu falei de Deus maravilhoso? Porque daí esse homem também estava lá, que ele ajudou a segurar, que isso eu fiquei sabendo depois. E foi diferente das outras convulsões que eu comentei, porque as outras eu pressentia até e sentava. Se eu estivesse dirigindo ou fazendo qualquer coisa, nossa, porque eu apaguei simplesmente.
e caí no chão e fiquei lá 1 hora. Todas as pessoas do lugar onde eu moro, lá o prédio, estavam dentro da minha casa. Quando eu voltei, estava minha esposa também chegando, minha irmã. E por que isso foi maravilhoso? Porque estava esse homem, não me deixou quebrar, tem uma cicatriz no braço até hoje, que de machucado de cair. E daí por que foi bom isso? Porque daí realmente veio a ambulância, e quando eu fui pro posto, eu fui numa época de emergência, porque foi feio. E isso que foi maravilhoso, porque daí com essa emergência... Eles te levaram para o hospital, do posto para o hospital. Eu fiquei... Por conta da emergência que você... Isso, exatamente. Tinha. Eu fiquei ali esperando, porque ainda não dava o diagnóstico, né? Mas daí, quando o primeiro diagnóstico foi falado, que foi foi falado o primeiro diagnóstico. Você tem alguma coisa aí no teu cérebro. Vamos mandar você de novo para o posto. Quando eu voltei no posto, a pessoa lá falou: você vai ter que ser internado, porque você tem alguma coisa, mas não falou o que é. Então você não ficou direto já no hospital? Do hospital você retornou para o posto? E daí no posto não, tem que voltar para o hospital porque tem que internar. E você vai precisar de um leito, tá, Maurício? Porque você tem alguma coisa que tem que ver, mas não falou nada. Daí eu fiquei aguardando, daí chegou 7 horas da manhã, foi falado para mim, nós conseguimos... Por que eu estou contando isso? Porque foi falado, nós conseguimos um posto, um hospital, e você vai ser internado lá. Sabe qual hospital? Cajuru. Eu não conhecia o Cajuru ainda, conhecia outros hospitais aqui em Curitiba, que era o posto, o Hospital do Trabalho. O HC. Isso. E o Cajuru foi disponibilizado para mim nesse momento. Eu falei, ok, então vamos. Daí me mandaram no Cajuru. Quando chegou no Cajuru, eu fiquei lá internado quarta, quinta, sexta. Na sexta eu fiz o exame que eu tinha que fazer, para saber o que tinha. E no sábado, um médico maravilhoso, que é o doutor Carlos Alberto Matoso. Obrigado, doutor. Doutor maravilhoso. Ele, quando chegou a falar, já chegou de uma forma maravilhosa para falar. Ele chegou para mim e contou no leito: Maurício, você tem um tumor no teu cérebro. Mas eu nem liguei. Fiquei bem tranquilo assim. Como assim não ligou? Já veio na minha cabeça uma coisa que eu vou contar. Como que alguém recebe uma notícia dessa? Você tem tomado... e aí, né? Ver como é a minha cabeça, porque eu não liguei, sei lá se é por causa dos milagres que eu já tive, mas na hora já veio na minha cabeça direto assim, ele contando para mim, vamos fazer a cirurgia para você, que é um padrão de cirurgia, certo? E eu fiquei tranquilo, eu vou diagnosticar alguma coisa, né? Se eu não sou médico, nada, eu falei, tudo bem. Só que foi automático na minha cabeça, assim. O que veio na minha cabeça? Eu pensei, nossa, o cérebro é diferente do fígado, né? Porque o cérebro, ainda mais que eu mexo com música, pensando comigo. E daí, nossa, será que não vou conseguir mais tocar? Isso que veio, não foi nada a mais. Em nenhum momento pensou, eu posso perder minha vida? Nenhum momento, nada. E daí ele foi muito querido, a maneira que ele estava contando tudo. Só que daí quando ele terminou de contar, assim, aliás, durante ele estava contando, eu comecei a contar, daí que eu tive essa preocupação, que era inferior, eu comecei a contar um pouco de quem eu era, o que eu fazia da vida. Ele ainda não tinha teu histórico. Ele não sabia. De músico, isso, ele não sabia. Eu comecei a contar para ele, doutor, eu tenho um estúdio, eu trabalho com produção musical, eu faço muitos arranjos e mexo muito com exercício psicomotor. Aliás, mas antes de eu falar isso, eu perguntei, doutor, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Daí eu contei isso, ele achou interessante e começou a estender a conversa. E interessante. E daí, quando ele viu que eu fiz essas perguntas, ele
sugeriu uma coisa para mim. Foi querido, porque é isso que é maravilhoso. Porque, claro, tem um padrão normal que a gente sabe das cirurgias, mas sempre tem novidades, sempre tem técnicas, né? E ele chegou para mim e falou: Maurício, já que é isso que você está contando, eu posso te sugerir o seguinte, uma técnica diferente. Eu vou te contar a técnica. Daí ele contou a técnica como que era. É uma técnica que você não vai ficar inconsciente, só no começo, para poder abrir, né, a tua cabeça, abrir literalmente. E o ano passado, Maurício, nós fizemos aqui para uma advogada, que também teria que falar muita coisa e de repente dá problema, não poder mais falar, né, no trabalho dela. Só que essa técnica é uma técnica que você vai ficar assim, depois vai ficar acordado, e eu posso ter uma noção melhor, bem delicada, assim, interessante. Quando ele falou isso, eu falei: nossa, doutor, me sinto super honrado, porque essa técnica eu conheço, essa técnica eu já vi na TV, foi feita no maestro João Carlos Martins, é maravilhoso. O senhor oferecendo para mim, eu fico super honrado de fazer essa técnica. Imagina, não veio medo, não veio nada. Já veio... Pelo contrário, até ficou feliz pelo jeito. Fiquei feliz, ainda perguntei. O doutor tinha assim, um tecladinho pequeno para ele fazer algumas coisas para ver, porque isso dá noção do doutor aonde que ele pode cortar e arrancar. Porque é muito sensível, cada coisa que tira ali pode... O cérebro faz isso, né? É diferente dos outros órgãos. Afeta uma situação nos seus atos. Daí eu falei: doutor, além de eu sentir honrado, eu queria perguntar, eu poderia trazer um violão para poder tá tocando ali? Pode. Daí ele falou assim: essa técnica, assim, é interessante porque a técnica não pegava muito esse detalhe, mas daí o doutor pode cortar alguma parte que afete isso. Por isso que é interessante estar fazendo dessa maneira e estar interagindo um com o outro, conversando. Olha só. É super complexo. Daí ele falou: essa região que mostrou para mim ali, esse tumor, ela afeta muito a voz. Pode ver que eu estou conversando normal com você, é incrível. Pode afetar a tua voz, Maurício. Pode afetar a voz. Então poderia fazer uma capela. Capela é cantar sem instrumento, sem na voz ou tocando. Cada vez mais foi deixando mais suave. Imagina. Mais leve. Eu falo assim, Tanto para você quanto para a equipe médica, né? Dá licença. Toda, imagina. Gente, que história. Daí ele falou: não, pode cantar. Eu falei: que interessante, então eu vou cantar. E daí eu ainda falei assim: doutor, tem mais uma coisinha assim, às vezes eu saio em foto e tal, a cirurgia como é que é? Eu fiquei preocupado. Ele falou: não, fique tranquilo que daí eu vou fazer bem. Nossa, ele caprichou. Eu tô de boné assim só para fazer um charme só, porque se eu quiser eu posso sair sem boné. Que não ficou praticamente... A preocupação tua não dá nem notar. A voz, cordas vocais, aparências... Gente... Ainda ele comentou: não, fique tranquilo que eu vou fazer com uma linha invisível. Falou assim. E fez mesmo, maravilhoso. Tá, então você vê, a minha preocupação, em vez de eu estar preocupado, porque tem pessoas que são assim... Eu acho que... como é que a gente... É tudo a maneira que você encara as coisas, né? Como você é que encara de uma forma tão leve, tão suave, que... Tá aí, maravilhoso, abençoado. Bênção. Como é que a gente vai mudar o pensamento das pessoas e a atitude? Às vezes tem pessoas que falam: você tem alguma coisa, a pessoa já fica deprimida e tal, porque isso só vai alimentar o vai problema. Deixar maior o problema. Vai deixar maior. Verdade. E é incrível, porque sempre vem a música, uma coisa assim na minha vida e tal, e eu não fiquei preocupado, nossa, gostei de tudo isso que ele falou. Daí ele só comentou assim comigo: só o seguinte, você não vai poder se mexer, tá, na hora, porque senão se balança a cabeça, né? Porque música, geralmente, quando vai tocar, swinga, né? É verdade. Ou mexe a cabeça. Daí eu falei para ele: não, doutor, nessa parte não tem problema, porque eu tenho técnica suficiente que não preciso olhar no braço, posso tocar. Daí porque ele falou: tua cabeça vai ficar parafusada para você não mexer nada, fica assim.
E você só toca. Daí eu pensei, só vou treinar um pouquinho da cabeça. Em casa eu treinei um pouquinho, ficar parado, né? Assim, só ficava assim, né? Sem mexer a cabeça, porque dá vontade de, né? Sim, mas sim. Não, ótimo. Daí ele comentou, doutor querido, então você vai demorar uma semana, tá, querido, para você ser operado, você vai para casa, vai se chamar rota isso, e você vai, daí nós vamos fazer a operação. Ótimo, fiquei uma semana, treinei um pouquinho essa estática, de ficar parado, e ótimo. Daí fui fazer a operação. Quando chegou na operação, levei esse violão aqui, que eu trouxe para mostrar uma canção, que eu vou explicar que canção é essa para você, para todos vocês, que é maravilhoso, que é resultado de tudo isso. E daí começou a operação. Fora o doutor Carlos, é maravilhoso porque tem a equipe maravilhosa também. Já para começar pela pessoa que se chama Rodrigo, que vai colocar a parte para você respirar para te dar anestesia. Anestesista. Por coincidência, veja, as coisas não são coincidências. Ele está ali, uma pessoa poderosa, legal, mas ele tocou muito tempo contrabaixo e comentou comigo, olha, eu toco instrumento também, hoje eu estou tocando guitarra. E comentou, eu falei, nossa, que legal, vamos ver se é uma posiçãozinha aqui, ele me ajudou ali. Só o que aconteceu? Por que eu falo de Deus? Eu não estou querendo mudar a cabeça de ninguém ou pregando, fazendo uma coisa, vocês têm que... Não, eu só estou falando um testemunho meu e que... Da tua fé. Né? Porque existem as pessoas que são... ateu, tem as pessoas que gostam de Deus, mas não fazem nada, e tem as pessoas que não têm fé ou que têm fé. É tudo normal e as pessoas têm livre-arbítrio para fazer o que quiser. Sim, a gente respeita todos, Eu só estou contando. Então foi incrível que essa pessoa estava ali, olha a pessoa da arte também. E foi maravilhoso, porque essa cirurgia é uma cirurgia enorme e super complexa. Depois eu tive exemplo de pessoas que falaram que teriam medo. Engraçado, não apareceu esse medo. Acho que você só mensurou o tamanho da cirurgia, pelo que você está falando, depois que você já tinha feito, pelo jeito, né? Com certeza, porque a cirurgia é complexa e vai mexer num órgão que é super complexo, né? Imagine, ainda mais que eu sou um artista, ou qualquer artista que mexe com arte, vem da onde? Cabeça. Então, e nessa semana que eu estava esperando, eu pesquisei ali, né, para ver imagens. Eu vi que depois amigos, doutores também contaram para mim que essa cirurgia foi criada em 1930, década de 30, imagina. E várias pessoas, hoje é contemporâneo, já foram feitas em todos os lugares do mundo. Foram feitas com mesmo violão, a pessoa tocando um ukulele, violino, flauta. Eu já tinha ouvido falar da cirurgia, desse procedimento, mas eu nunca vi alguém ficar tão famoso então, quanto você. Então assim. É isso que eu estou comentando, porque você veja, não é uma coisa diferente. Tem sempre. Ali é interessante, ótimo, que o Hospital Cajuru está mostrando que eles podem oferecer isso. As pessoas podem acreditar que ali tem, como foi feito com essa advogada também, que foi maravilhoso com o mesmo doutor Carlos Alberto Matoso. Super ágil e que Deus está abençoando, porque o estado que eu estava era muito complicado. Isso não estou exagerando. Muito delicado, né? Muito complicado, poderia ter acontecido muita coisa assim. Então, através do convite, foi ótimo. Então, por que é interessante? Porque ali as pessoas podem saber que podem procurar. Eu não tive medo, tem várias pessoas que têm medo, mas é uma coisa que não precisa ter medo. Isso em qualquer doença. Porque se apavorar, a pessoa só está alimentando, vamos dizer, o negativo. Uhum. E quando começou essa cirurgia, daí que entra uma outra etapa. Porque o nível que aconteceu, até o fato de eu estar sentado aqui, conversando com você maravilhosa,
Você vê, viralizou mundialmente. Incrível. Mundialmente. Porque quando teve... primeiro que eu tive uma alegria grande de conhecer a assessora jornalística, né? Querida, beijo, Josiane, que na semana que eu estava aguardando, né, para fazer a cirurgia, ela me procurou, eu nem sabia que ia ter isso, porque no dia da conversa do diagnóstico, o doutor falou assim para mim, Maurício, então tudo isso que eu falei, nós filmamos, com certeza estava me avisando alguma coisa, nós filmamos, mas filmamos com o celular. Eu até brinquei assim, eu falei sério, se precisar de um pedestal, alguma coisa, eu posso trazer. Eu tenho, né? Para ajudar. Ele falou, não precisa. Só isso. Eu não quis me autoafirmar em nada, nem oferecer meu serviço. Eu contei só pela coisa, o medo que eu tava de não ficar com sequela. Não digitar mais ou abrir a boca para cantar. E daí ele só falou isso. Ótimo, mas na semana que eu estava aguardando, você acredita que daí essa assessora ligou para mim e se apresentou, Maurício, eu sou tal pessoa, sou assessora, estou ligando para você, porque na época ele falou que eu tinha que autorizar, concordar. Sim. De fazer. Eu falei, na hora, nossa, eu concordo com certeza. Eu dou autorização total, estou muito feliz. E ela perguntou para mim, falou, se identificou, eu sou tal pessoa, o doutor passou seu contato, e eu gostaria de saber se você autoriza. Falei, autorizo, querido. E daí nós começamos a conversar, porque eu sou assim, o pessoal deve notar quanto que eu falo. Mas é ótimo, é bom. Que bom. Daí a gente ficou ali conversando 40 minutos. De arte e tal, inclusive até na minha cabeça, porque o pessoal que estava comigo aparecido, eu mandei um trabalho que naquele dia da gravação que eu tive a convulsão com a moça, mostrei uma das trilhas, que no caso ali era um cover do Queen, e quando eu mandei para ela, nossa, incrível, porque eu falei assim, isso não é playback, é feito aqui no estúdio, eu que estou tocando tudo. Não é uma coisa comprada. Dela, nossa, que incrível, porque era igual, completamente igual. E daí, assim, quando ela falou isso, eu já fiquei feliz, tal, fizemos amizade, concordei. Ótimo, tranquilo, por que eu falei isso? Porque um dia antes daí da cirurgia, daí veio uma coisa assim que eu fiquei meio assim, porque ela ligou um dia antes, confirmando, Maurício, está tudo ok para amanhã? E você vai trazer o violão? Falei, vou, tudo ok. Porque ela falou assim, daí, eu estou falando isso porque eu fiz um contato aqui com a RPC e nós vamos participar de tudo, filmar. Quando ela falou isso, nós ficamos super felizes. Mais feliz que... Sim, imagina. Que já estava. Né? Sim, mais feliz, porque daí eu não estava lá para me autoafirmar, sem querer aparecer, nada. Eu fiquei feliz. Nossa, a RPC vai estar filmando tudo. Então foi diferente já daquele processo que o doutor tinha falado. Sim. Por que foi interessante? Porque daí no dia que eu estava lá deitado, já todo... Com os equipamentos, aparelhos na cabeça. Isso. Eu perguntei aliás, eu vi uma câmera, daí eu comentei da assessora dela, eu estou aqui, fiquei super feliz, você está aqui. E daí eles filmaram tudo aquilo ali, só que em nenhum momento apareceu, tipo, nossa, quero aparecer, porque é uma tensão muito grande de se interagir ali com o doutor, né? E com todas essas luzes, você continuou tranquilo? Nossa, super tranquilo, porque eu não ensaiei nada, assim, vou ensaiar um repertório. Não, mas o que aconteceu? Deixei fluir. Só que o que chamou atenção, que daí nessa hora, eu só fui cair a ficha depois, na hora, parecia que eu estava num bar ou em algum lugar, assim, tocando. Sabe por quê? Porque eu tocava firme, as pessoas batiam palma. Todos ficavam bem quietinhos, não falavam nada. A hora que eu parava, forte, e eu agradeço. Respeito, foi muito legal. Você ali com a cabeça aberta. Com a cabeça aberta. Então, só que isso foi maravilhoso, não sei, porque é uma coisa que é inexplicável, não tem explicação.
Tem que colocar será Deus... Desculpa se for uma pergunta... Mas será que a RPC foi a primeira a filmar? Foi a primeira a divulgar? Emissora. Então você... Será que foi essa junção da cirurgia, do médico, da equipe médica, do hospital, com o fato de você ser músico? Então, entendi. Hoje em dia, eu acho, depois analisando, eu entendi, assim, que não, é uma coisa incrível, uma sensação... Que Deus escolheu você. Tem uma energia diferente, porque... Se você for pesquisar, tem várias filmagens de pessoas tocando, mas é incrível porque tomou uma coisa, quando eu estava fazendo, não é, vou chamar a atenção. Aquilo ali, quando terminou e foi feito o lançamento, né, aliás, foi feita a reportagem, né, passando aquilo, chamou a atenção das pessoas, enorme, e daí tinha a ver com a maneira que eu estava fazendo. Tinha a ver porque... Entendi. Tudo que eu vi, assim, só dá para chegar a essa conclusão. Não, o cara que apareceu, ou o cara é bom, o cara não é bom. Isso não, porque não vem o caso. Não. A minha dúvida é assim. A tua junção de músico com o Hospital Cajuru, você acha que foi isso que interessou tanto a mídia? Pelo fato de você ser músico? Aí você diz assim, não, mas isso já teve vários procedimentos assim, então. Mas provavelmente, assim... Pode me corrigir se eu estiver errado, se eu estiver falando bobagem. A assessora do hospital procurou a RPC inicialmente, vamos dizer, né? Talvez até procurou mais de uma, mas vamos usar a RPC. A RPC aceitou, né? E o hospital, a assessoria do hospital, usou o teu nome com uma cirurgia para deixar talvez o Hospital Cajuru não mais conhecido, porque eles são bem sólidos, né? Mas marcar mais o nome... junto com esse gancho, pelo fato de você ser músico, produtor, entende isso que eu quero dizer? Entendo. Talvez isso tenha sido um fator para eles filmarem. Pelo que eu entendi, assim, a oportunidade do nível, porque a primeira técnica, né? Porque não é uma técnica que se faz direto. Sim. Né? A primeira técnica foi filmado, mas foi filmado com celular e tal, né? Não foi uma emissora. E deu tudo certo. Então, o que eu entendi é que a coisa de que o hospital está oferecendo, tem lá para oferecer essa técnica, que é muito maravilhoso. Eu fiquei muito feliz porque, primeiro, eu pensei assim, não pensei, eu vou mostrar meu trabalho, de maneira nenhuma. Né? Pensei que ali o hospital está mostrando a técnica, né? A maneira que está fazendo. E eles, assim, as pessoas saberem que lá dentro... tem a técnica. Então, eu acredito, assim, analisando, assim, que pelo que chamou a atenção, a maneira que eu estava. Porque eu estava tão desligado, parece, né? Porque é uma coisa super pesada. Tão desligado e ligado ao mesmo tempo, né? Porque mesmo que eu fosse qualquer guitarrista famoso e tivesse meio apagadão e fazendo assim... Né? Faz sentido. Você estava realmente ligadaço, estando desligado, você estava ligadaço. Uma coisa tão, vamos dizer, pesada, porque é séria, né? Uma coisa tão delicada, porque uma coisinha errada ali, porque o importante é de estar acordado, porque dá um limite ali para o produtor saber até onde ele pode cortar, que tá fértil em alguma coisa. Naquela hora, o que foi super importante? Eu toquei MPB, músicas conhecidas, que já está na cabeça, ótimo, é uma coisa decorada, para ver se está afetando. Toquei instrumental técnico, difícil, eu nem olhava, que tem que ter técnica, tem que saber o que está fazendo. Outra, eu improvisei, fiz letra na hora, agora vou fazer Foi super aplaudido. Fiz, e veio o Cajuru também. Fiz um blues ali com a letra do Cajuru, acharam ótimo, então estava mostrando que não estava afetando. Então, mas isso não fiz com o propósito, vou aparecer. Fiz tudo interagindo com o doutor e vendo a seriedade daquilo ali. Porque a tua preocupação era com você mesmo para ver se nada seria afetado, né? Com tua certeza. Voz, as tuas mãos. Então, eu acredito que se fosse diferente, não importa quem eu sou, ficar desanimado, sei lá, as pessoas, mas foi uma coisa divina.
divina, porque parecia que eu estava no palco, porque eu sou assim, o artista é assim, quando pega um instrumento, é uma coisa que vem, né? Não, tem uma disciplina, começo, meio e fim, vai até o fim, não é uma coisa assim. Pelo que eu vi até hoje, assim, as cirurgias ficava aquela coisa assim, só pode ser isso. Não é, de repente as pessoas viram, né, que a técnica, eu estava fazendo tudo, mas numa coisa dessa. A ponto do quê? O que foi incrível? Porque viralizou no mundo inteiro. Quando passou a entrevista, foi incrível no celular. Nossa, começou a vir um monte de ligação, vários lugares. Para mim é uma honra estar aqui, estar podendo falar essa minha passagem. Pessoas ligaram, convidando, a Rede TV, chegou até aí no meu estúdio. A Rede Massa. Daqui de Curitiba, Paraná, a Rede Massa. Foi matéria na RIC também, na RIC, em São Paulo, de São Paulo, foi incrível. E todas essas coisas assim, me deixam emocionado, de chorar, ficar emocionado, porque... E eu notei uma coisa diferente, porque depois que aconteceu tudo isso, eu mudei de pessoa. Eu mudei. Mas então você não esperava por toda essa mídia que você teve, está tendo e vai continuar tendo, provavelmente, né? Então você não esperava por esse momento nenhum. Nunca passava pela minha cabeça uma coisa dessa, porque geralmente as pessoas vão para o hospital com uma ideia, né? Opa, vou no hospital, vou ser curado, e só. Eu não fui lá passar tudo isso pensando que ia ter uma mudança. E analisando, assim, hoje em dia, depois eu parei para pensar, né? Porque tem pessoas assim que não aguentam, né? Infelizmente partem, é uma coisa muito séria. Os médicos, eles fazem com a maior boa vontade. O doutor, super técnico, super querido, super experiente, e de fazer o trabalho, né, de conseguir isso, foi maravilhoso, porque se fosse o contrário, eu não sei como que poderia ser, porque é uma coisa muito profunda, né? E uma coisa, e olha o que aconteceu de uma coisa tão eficaz, porque eu fiz assim, isso é difícil, porque eu fiz a cirurgia, passou 2 dias que eu tinha feito a cirurgia, para todo o trabalho de Deus. O que aconteceu? Eu estava no quarto, bem na hora de sair do quarto para ir embora, teve um evento que eu toquei. Até foi publicado isso através do tal, com uma cantora profissional, que é a Michelle Mabelli, e coincidência, olha que incrível, bem na hora que ela entrou, que eu também não conhecia, chegou a Josiane com o violão na mão, então é tipo... Não é nem o meu violão, estava levando o violão antes de falar nada para qualquer pessoa, porque ela comentou, eu vou tocar um pouquinho para vocês. No que ela falou isso, a Josiane entrou e eu também não falei nada, só falei, me peça o violão que eu vou tocar com ela. E daí estava tocando, mas imagina uma pessoa que faz uma cirurgia no cérebro. Você, ou eu tô enganado, você saiu numa cadeira de roda tocando violão? Saí tocando. Com as pessoas te aplaudindo. Com 2 dias. Com um corredor de... Com 2 dias. Outra coisa interessante, porque depois desse dia, para o dia 16, 16 dias depois, eu fui encaminhado para uma reconsulta. Quando das operações, você vai encontrar outros colegas também que foram operados. Mas eu estava normal, todos os colegas meio assim e tal. Eu não. Tava igual eu estou aqui agora. Além dessa fama toda, Maurício, né? Que bom, graças a Deus. Além dessa fama toda, o que mais você acha que mudou depois da cirurgia? Foi super assim, porque esses outros 2 milagres que eu tive foram milagres, só que, não sei, eu acreditava em Deus e tal, mas eu ficava mais, não dá para dizer que mudei. Mas essa foi incrível, porque além de mexer com o cérebro, né, foi uma coisa que eu mudei, não é que eu parei para pensar e tipo, vou mudar. Quando eu vi, já estava mudando. Conversando com você, eu entendo que você sempre teve muito Deus, né, como o ser soberano,
a tua fé é muito grande. Mas antes disso, ao que parece, você já era assim. Mas então você disse que depois dessa cirurgia aumentou muito. Mas eu era assim, mas como também muitas pessoas são. Às vezes tem isso interno, mas na sociedade, com as pessoas são diferentes. Exatamente. E eu não. Agora é diferente para mim. Passou uma coisa, não sei porque, passou uma coisa assim que para mim a vida eu vejo de uma maneira diferente agora. Que problemas todo mundo tem, acontecem problemas na vida. Só que eu não ligo para isso. Não ligo. Eu percebi isso, assim. Não é que sou relaxado. Eu penso que não vale a pena. Eu não sou lindo. A minha cara parece que é meio fechada. Então as pessoas achavam, nossa, ele tá carrancudo, ele tá isso. Eu chegava num lugar e eu não era muito de falar muito. Em compensação. Agora não para de falar assim, até desculpa se eu estou falando muito assim. Imagina. E eu sorriso, sempre sorrindo. Eu sorrio para as pessoas. Eu não fico, fazendo isso uma máscara. Agora, até com a minha esposa também, porque as pessoas sabem como que elas são. E aconteceu isso comigo de uma maneira natural. E o mais importante, isso é o mais importante, é incrível. Fora isso, de não faltar as coisas. Porque a gente não pode ser demagogo. Todo mundo sabe que quando... Primeiro vamos falar de artista. Então, a vida de artista não é fácil. A vida de artista. Porque vive da arte. É diferente de uma empresa, né? Ela vive da arte. Então, a dificuldade é para todo mundo e tal. De passar as coisas. Mas para mim foi incrível, porque está acontecendo tudo isso, Deus colocou pessoas maravilhosas em contato comigo, em todos os sentidos, não deixa faltar nada, aparece. Por exemplo, eu vou contar uma coisa muito legal. De tudo isso que aconteceu, eu fiquei tão emocionado que veio no meu coração uma coisa que, acredito, isso que eu vou falar, acho que ninguém falou na vida. Pode ter certeza, eu acredito que seja isso. Se tiver alguma coisa que foi diferente, entre em contato Kiko Pode Arroz e fale, porque é incrível, eu acredito que não. Você vai no hospital e para quê? Para ser operado, para ser tratado, para qualquer coisa. E daí você sai de lá, qualquer coisa que você lide com arte ou outro sentido, você querer homenagear o hospital fazendo isso. Vamos falar de arte, no meu caso, que é música. Eu fui operado, agora eu vou fazer uma música para esse hospital. Eu acredito, se tiver errado, por favor, entre em contato aqui com a Dias Querida e falem. Porque quem fez uma música para o hospital? Eu não conheço nenhum hospital no mundo que foi a inspiração, homenageado, linda, né? E a inspiração, porque são palavras, né? Sim. Foram homenageados pelo artista de fazer, porque tem vários sentidos, tem custo, tem inspiração, tem várias coisas. Só que no meu caso eu tenho o estúdio, eu sou artista também. Sei compor. E outra coisa mais séria ainda, o cara operou o cérebro. Isso para mim é milagre. Claro que é milagre. E eu vejo você assim, você falou dos artistas, né? Naturalmente que não dá para generalizar, mas alguns têm o processo contrário de você, né? Quanto mais fama começa a ter, menos contato com as pessoas eles querem, na verdade. Não todos, gente, por favor, tá? Os que eu gosto, penso que não sejam assim. Mas você tem esse efeito de... Já fui na TV, já fui no podcast tal, já fui no canal tal, já fui na rádio tal. E mesmo assim você continua sendo tão solícito e tão generoso, e tão simpático e tão querido com a gente. Comigo, gente, eu vou contar bem rapidinho. Nós já tínhamos feito essa gravação e infelizmente não deu certo a primeira, porque nós tivemos um problema no áudio, mas o Maurício, maravilhoso, incrível, aceitou vir novamente aqui. Então isso para mim é algo que acho que eu nunca vou poder pagar. Não, imagina. Nessa questão não digo nem financeira, mas então eu sou muito grata
por ele estar recebendo tantos convites, tão solícito pela mídia em geral, com o trabalho dele agora, né? Agora, como sempre foi, mas como produtor musical, fonográfico, músico, tendo tanta coisa para criar e para elaborar, convites de bandas, né? E de pessoas que querem estar do lado dele. E ele aceitar o meu convite para vir novamente aqui. Gente, eu também sou abençoada, eu posso dizer isso. Querida, que prazer estar assim, porque você vê, você falar palavras numa composição, música tem que ter inspiração, porque se você ficar pensando muito, assim, você acaba falando coisas que não são legais. E ainda mais para um estabelecimento como o Cajuru, que é espetacular, tudo, você vai falar o quê? E a inspiração veio poucos dias depois da operação, imagina, num local da operação que é cérebro. Até a primeira vez que você veio aqui, você chegou a comentar que o Hospital Cajuru completaria 65 anos. Ela fez agora dia 30. Dia 30, por isso que eu confundi os números. Então, dia 30 ele fez 65 anos, você tinha comentado. E você havia comentado que você estava já escrevendo ou que você iria escrever uma música em homenagem a eles. Então saiu essa música, para vocês entenderem, tá, gente? Então saiu a música. Saiu a música, fiz todo o arranjo de estúdio. Aqui eu vou fazer trouxe o meu companheiro aqui. Companheiro por quê? Porque companheiro de estrada. Hoje que eu enxergo isso, até na operação ele estava lá. Companheiro de estrada, de estúdio, da esposa. A esposa dele está aqui, gente, mas ela não quer aparecer, mas é maravilhosa, tanto quanto ele. Então é companheiro de estrada, de estúdio, de cirurgia também. Todo momento tá ali pertinho, e isso é uma coisa que veio espontânea, porque a inspiração para mim é imediato, as coisas. Tem que aproveitar e pegar, porque se ficar pensando depois, complica, some. Pouco depois de ter acontecido isso, que eu fiquei emocionado, né? Chorando, veio a inspiração e as palavras que surgiram. Depois eu lendo, eu vi assim que são coisas legais, sim, que levando para as pessoas, que o local é maravilhoso. Eu ainda vou postar ainda coisas a partir de agora, loguinho, porque a data de lançamento dessa música tem até data já nos streams, né? Como o pessoal sabe. Dia 29 de setembro. Setembro já. Vai ser lançado essa música em todos os streams. Spotify. Nossa, essa tua gratidão pelo Hospital Cajuru, que eu vejo também como uma bênção para você e para eles, e você como profissional, porque você se inspirou para fazer essa música e ele me mostrou a letra. Agora há pouco, antes da gente começar a entrevista, eu achei incrível, maravilhosa. Que legal que você gostou. Que inspiração, gente. Me arrepiei quando escutei. E a letra saiu assim, de inspiração rapidinho. Depois fiz, como comentei com você, às vezes a pessoa não tem condição de fazer isso, porque vai no estúdio, tem que pagar. Por isso que eu fiquei na dúvida no mundo, se fizeram isso. Que entra em contato com você aqui no podcast, aqui, que é Pode Arroz, né? No caso, entre em contato e falem com a Dirceu, por favor, porque isso é muito importante. Isso é uma coisa que está falando da letra, da música que foi feita. E tudo por inspiração. Então, isso no mundo eu acredito que não foi feito, não apareceu assim, dessa maneira. E sim, trouxe o violão. Obrigado por essa eu que te agradeço, imagina. Eu que te agradeço. Antes de você tocar a música, que eu acredito que você vai tocar, né, pra gente colocar nas nossas redes sociais, né, pessoal? Eu queria que você deixasse, Maurício, uma mensagem, que você me falasse um pouquinho só desse teu carinho, esse teu amor também que você tem pela Sônia, que é tua esposa. Como eu falei que ela tá aqui com a gente, mas ela não quer aparecer. Porque quando você fala dela, teu olhinho brilha, assim. E ela, a gente comentou comigo, ela vai brigar comigo se eu não puder falar, que eles são casados há 20 anos e que eles são namorados. Isso é verdade. Nem parece que eles estão 20 anos, porque eles são namorados todos os dias. Olha que delícia!
Isso é maravilhoso, querida, porque quem sou eu, né, para falar alguma coisa, mas eu vou falar uma verdade entre nós. Casal, obrigado, querida, um beijo, te amo. Casais são assim, porque perfeito ninguém é, né? Não existe pessoa perfeita, ser humano. Por isso que a gente tem que viver igual os animais na natureza. Os animais na natureza não vivem, comem, estão nas obrigações dele. Nós somos da natureza também. Os casais também, é relacionamento. Hoje em dia parece assim tão liberal, né, tal, mas se a pessoa quer ser liberal, tudo bem, é uma opção dela que quis, mas existem os casais também que querem ficar juntos, e se não tiver, fora o amor, não é só o amor, porque você pode ter o amor, mas ser radical em tudo. Você tem que aceitar a pessoa, e como você falou, nós somos namorados ainda. Lidamos como namorados. Maravilhoso. Dela me aceitar e eu aceitar ela também, porque é isso que é o segredo, assim. E alguma coisa para falar para as pessoas, assim, que essa música aqui seja uma inspiração para todo mundo, que tenham na cabeça de vocês que essa música, por exemplo, uma letra complexa, se for analisar, veio assim em 5 minutos, assim, praticamente vem escrevendo ela, recebendo, e levar isso no coração de vocês, porque problema todo mundo tem, mas se viver em pró dos problemas, fica mais difícil. Deixa os problemas passar, porque na hora que vai precisar, vai dar certo as coisas. Grande verdade. Porque, para mim, é assim, problemas eu tenho também, minha esposa, mas a hora que a gente precisa, que vai dar um nocaute naquela... Isso é para todo mundo, né? Senão não existiria o relógio, o tempo. Né? Muda, vem do nada, aparecem as coisas e dá certo. Como a cirurgia, como eu estar aqui maravilhoso, feliz de estar tendo a oportunidade de falar a vocês e mostrar essa música. Essa música, mais uma coisa importante, eu já, além de toda essa estrada que eu tenho, 22 anos tocando, 15 anos de estúdio, é incrível o que Deus faz, porque o ano passado, eu nem sabia o que ia acontecer. O ano passado, apesar de tudo aquilo que eu comentei da pandemia e tal, passou a pandemia e tal, eu montei um repertório de um show, todo produzido, para ser, tipo, lançado, mas não ia lançar, tanto que eu não tive nem perspectiva. Lancei 12 singles, e ficou parado lá. Hoje eu entendo que se eu não tivesse feito aquilo lá o ano passado, hoje eu não ia ter nada. E também, se vocês entrarem lá no Spotify ou qualquer outro lugar, vocês vão ver que não tem nada meu. Eu fazia para as outras pessoas. Não tenho nenhum material meu editado como artista. Hoje eu entendo que eu tenho pronto, e a partir dessa música que eu compus, me deu inspiração, eu vou lançar, como Maurício Steinberg, nos streams, um dos mais conhecidos é o Spotify. A partir do dia 29, vai ter essa música que chama-se O Cajuru Hospital, que é homenagem a ele, e daí todo mês, contando 30 dias, vai ter uma música por mês lançada no meu repertório, que em janeiro desse ano eu fiz uma apresentação no auditório de Colombo. Eu peguei lá uma coisa assim para mostrar bem pequena, para ver se funcionava com as pessoas, com os amigos. E funcionou todas aquelas músicas. As pessoas adoraram, tanto tem uma delas que chegaram até a entrar no Instagram, lá deu 500, 600 visualizações de uma música do show e tal. Então, a partir do dia 29 de setembro, que vai ser essa primeira música, O Cajuru Hospital, vai ter uma por mês de várias músicas. Então, esse é um presente para o ser humano das minhas músicas, e é isso que eu quero fazer. Presente de gratidão. Gratidão, né? Oferecer, independente de qualquer coisa. E outra coisa bonita também, porque independente do meu trabalho lá do estúdio, tinha vindo na minha cabeça, antes de acontecer tudo isso, que eu tinha vontade de tocar de novo.
que eu passei pelo estúdio, então foi legal, mas daí chegou uma hora, eu tenho vontade de tocar de novo, fazer show, montar show, já tenho repertório, e com certeza vai acontecer isso. Vou começar a fazer shows para todo o país aí, com certeza. Claro que vou vai, começar amém. por aqui, porque é o que merece, e vou fazer. Certo. Você continua com o teu estúdio, mas continua ainda recebendo e ajudando as pessoas nessa questão da produção musical, do fonográfico? Continuo Onde ou... como é o nome do teu estúdio e aonde fica? O nome do meu estúdio é MS Show, que fica aqui em Curitiba, na Santa Cândida, né? Quem quiser um contato, pode entrar em contato comigo através do Facebook. Através do Insta também, né? Do Insta também, do streaming, gente. que lá pode entrar em contato comigo. Por exemplo, se você é um cantor, tem várias pessoas que... Eu não sou nenhum poderoso no mundo, eu sou uma pessoa comum. Eu tive a oportunidade... Você é poderoso. Eu tive a oportunidade... Depois de passar por tudo isso, nossa, é muito Deus é maravilhoso. poderoso. Eu tive, apesar de todas as dificuldades, as coisas, os defeitos também, porque hoje em dia eu mudei muita coisa. Eu trabalhei 1 ano para a Universal Music, por exemplo, que é uma multinacional linda Ali foi uma coisa muito bacana para mim, para autoafirmação, saber que o meu estúdio tinha qualidade para a Universal aceitar, a maneira de trabalhar. Eu lançar artistas, geralmente eu não faço isso, porque geralmente as pessoas já têm a produção, o produtor fonográfico que faça isso. Eu faço bastante arranjo. Ok. A pessoa procurar o meu estúdio, por exemplo, eu atendi muita gente e quem precisar disso é importante. De repente a pessoa grava, compõe uma música, não é músico profissional, ou às vezes é músico profissional, mas também não tem uma banda, não tem músicos, né? Porque tudo isso tem custo, tem dificuldades para conseguir. Então ela precisa de uma pessoa que faça arranjo, faça a criação da música. Tudo isso eu faço tranquilo, muito dedicado, e é muito importante para as pessoas. Eu dedico essa mensagem a muitas dessas pessoas, porque os próprios músicos, geralmente, eles criam a própria condição para eles. Ok. E hoje em dia tem muita tecnologia para isso e criam. Só que existe também pessoas que têm inspiração, compõem, mas não tem como fazer. Isso o meu estúdio oferece, esse trabalho. Outras coisas ainda, coisas mais simples ainda. Tem gente que gosta de cantar, queria gravar, mas em cima de um playback. Se não existe o playback, eu faço playback. Ou se ela já tem o playback e quer gravar em cima do playback, que é diferente de você gravar no teu celular, eu vou lá e deixo ela artista. Então isso é maravilhoso e o meu estúdio oferece isso. Pegando esse teu gancho das tuas produções, um exemplo para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas pensam, por exemplo, se eu tenho estalo eu acordo um dia e falo assim, nossa, isso daria uma música, devo lá, levando para você isso, você arrumaria isso? Nossa, sai música. Por exemplo, olha, vamos tirar essa frase, vamos por essa, e daí você colocaria o arranjo. É isso? Nossa, na hora, coisa mais fácil, assim, para mim, ou inclusive, às vezes tem pessoas assim, não, Maurício, que eu já tive experiências assim, magníficas. Sim. Maurício, aqui está o meu poema, principalmente o poema, eu não gostaria de tirar nada, nenhuma vírgula aqui. Tranquilo, faz do jeito que está ali, sem mudar nada, ou então ele trabalha uma letra, alguma coisa, mas essa parte musical é o que eu faço tudo lá no MS Show. Vou falar de novo, porque eu não costumo. Porque às vezes a pessoa tem ideia, mas ela não sabe pôr no papel. E tem vontade, de virar música. Isso, e você, por exemplo, se eu te passo uma ideia, né? Poxa, será que isso não daria uma música? Aí você escreve. Deus. Nossa. Com a ideia da pessoa você escreve. Total, isso aí eu faço, é o que mais assim aparece, e é o que mais tem na sociedade. Existem milhares de pessoas. Mas isso, obviamente, tem um custo. Tem um custo normal do estúdio. E um custo acessível. Porque eu também faço isso por uma vontade. Porque os estúdios são caros. Eu até te perguntei, porque não é todo mundo que sabe disso. Né? Nossa, que às vezes vem essa ideia,
Ou a pessoa tem um sonho, ô Maurício, isso daria uma música, vem pra gente. E é incrível também que tem, não desmerecendo nenhum estúdio, tem muito estúdio que não quer fazer esse tipo de trabalho. Não, só quero trabalhar com músico profissional, só quero fazer toque de linha, só. E a pessoa não tem nem acesso. O que acontece com essa pessoa? Ela fica meio triste e reprimida, porque não consegue fazer isso. E o meu, ao contrário, eu tenho vontade de abrir essa porta para essas pessoas. Sim. Porque já pensou, daí você está na tua casa e está escutando a sua música? Isso é emocionante pro teu coração. Gente. Isso aí eu faço. Porque por mais que a pessoa não tenha voz, não toque violão, não toque instrumento nenhum, a ideia às vezes aparece, né? E daí ela não sabe que caminho procurar. Então você seria o... Eu faço isso. Então, quem tiver vontade, vai ser uma alegria me procurar aqui através do Pod Arroz aqui, Pod maravilhoso, Arroz. Que é incrível esse programa aqui. E mais uma coisa, se de repente alguém não consegue o meu acesso, pode falar com a querida, diz aqui. Claro, claro. É maravilhoso esse programa, me procurar no Facebook ou no streaming, que é uma oportunidade, que essa oportunidade não é todo mundo, eu não quero aparecer, não é uma oportunidade que todo mundo tem para fazer, independente de qualquer coisa ou independente de mercado. Tem várias pessoas que fazem isso e acabam virando coisas maravilhosas, assim. Verdade. Nada por acaso, né, Maurício? Nada por acaso. Então, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Se você quiser mostrar a música pra gente, também fique à vontade. Obrigado, querida. Meu estúdio, seu estúdio. Obrigado, querida. Eu vou mostrar essa música aqui, pegar o violão aqui. Ai, esse violão aqui é o que participou da cirurgia. O grande companheiro. Esse aqui já pegou muito palco no mundo aqui e é o que estava na cirurgia. E essa música aqui, então, é a música que surgiu de inspiração pro Cajuru, certo? E eu vou fazer aqui para vocês o Cajuru Hospital. Tantas alegrias e a cura em sua vida, lugar sagrado e respeitado, maravilhosos anjos guiam toda a saúde e alegria pra você. Esperança e reivindicação que inspiram a todos a melhor maneira da renovação de se curar, da renovação de se curar. Isso é o tempo todo, especialmente a todos, e dando amor, carinho e atenção, agilidade e contribuição, se dedicar ao máximo a você, nossa irmã. Se dedicar ao máximo a você, nosso irmão. Entusiasmado em tua vida, transparência intuitiva em favor do bem comum. A alegria que eu sinto é grande emoção. Tudo vindo do universo, receba a cura com paixão. Tudo vindo do universo, receba a cura com paixão. Todas as dúvidas e as dores no Cajuru são salvadores.
todas as crenças e aceitações. No Cajuru salvam valores, no Cajuru acaba a dor. No Cajuru está o Salvador, no Cajuru está o Salvador. No Cajuru está o Salvador, no Cajuru está o Salvador. Maravilhoso! Obrigado, querido. Sensacional, Maurício. Gente do céu, me arrepiou essa música. Maravilhoso, maravilhoso demais da conta. Meu Deus. Obrigado, querido. Que abençoado. Obrigada, de verdade. Nossa, eu estou muito feliz, gente. Eu vou terminar aqui. Se o Maurício quiser falar mais alguma coisa, eu vou dizer uma frase só antes, que eu acho que tem muito a ver com ele. A frase é a seguinte: viva como se não houvesse um milagre, ou viva como se tudo fosse um milagre. Esse é o Maurício. Obrigado, querido.